Vê. Voltando, né? Quando eu tenho a tensão de fase, o módulo dela, ele diz que é 5 volts. E a fase, no caso, se ele me der o fasor, e a fase é de 20 graus, e ele pede, no caso, a tensão de linha desse sistema, ele pede o fasor tensão de linha. Se ele pedir somente o módulo, seria isso aqui, raiz de 3 vezes 5, porque é pelaquela relação lá. Raiz de 3 vezes a tensão de fase. Mas como ele pede o fasor tensão de linha, então eu vou ter que considerar esse módulo, que o fasor, no caso, um fasor seria o módulo e o ângulo, certo? Quando ele fala que a tensão de linha é defasada 30 graus da tensão de fase, quando eu tenho esses 20 graus na tensão de fase, aqui, tá aqui a tensão de fase, e a tensão de linha é defasada 30 graus em relação à tensão de fase, eu tenho essa tensão de linha aqui. Então, o ângulo que eu tenho dessa tensão de linha seria, no caso, 20 mais esses 30, que é o 30 graus da defasagem. Então, eu tenho esse ângulo em vermelho aqui, esse ângulo, que é justamente 50, que é a soma desses dois ângulos. Porque lembra que eu falei para vocês que um diagrama fasorial ou uma função seno, aquela curva seno que a gente tem das funções, ela varia em função do tempo e aquelas figuras que tá, no caso, que eu mostrei para vocês, é como se fosse uma foto de um tempo. É como se eu estivesse considerando, no caso, quando eu tinha falado para vocês, a gente tem aqui o eixo e a tensão de linha, ela está em 0 graus, é como se fosse um tempo. Tensão de linha em 0 graus e a tensão de fase 30 graus em relação, aqui, em relação à tensão de linha. Tem esses 30 graus aqui, certo? Tensão de linha aqui, tensão de fase aqui. Isso aqui é como se tivesse, no caso, vamos supor aqui um T igual a zero, certo? Certo? O T inicial. Quando aqui, no caso, em outra questão, ele fala que a tensão de fase está a 20 graus, no caso, é um módulo de 5, ângulo de 20. Esse, no caso, esse diagrama fasorial que eu tenho aqui agora embaixo, é como se esse T fosse um T0, que é esse T0 de 0 aqui, um T0 mais um T1. Esse T final, vamos supor que T0, no caso, é 0, né? Que eu tinha falado. T0 igual a 0. E esse T1 seja, sei lá, 2 segundos. Seja 2 aqui. Então, essa foto desse diagrama fasorial que eu tenho aqui agora embaixo, que me dá esse ângulo da tensão de linha de 50 e a tensão de fase de 20, é como se eu tivesse, no caso, no tempo igual a 2 segundos. Como se tivesse passado 2 segundos desde a primeira vez que a gente viu eles. Certo? Ficou claro? Deu uma clareada agora. O pessoal lembrar que isso aqui gira no sentido anti-horário. E Aham. quando ele fala que tem essa fasezinha, no caso, se ele der, vamos supor aqui outra questão. Se ele disse que a tensão de linha é a referência, no caso, é 0 graus, quando eu falo que a tensão de fase, quando eu falo que a tensão de linha é adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase, a tensão de linha é adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase, não é a mesma coisa de eu falar que a tensão de fase é 30 graus atrasada em relação à tensão de linha? Positivo. Pronto, se eu falo que a tensão de linha está em 0 graus, para eu representar que a tensão de fase está 30 graus atrasada, é só eu colocar esse sinal de menos, tá vendo? Quer dizer que ela está atrasada em relação à tensão de linha de 30 graus. Quiser Positivo. analisar isso. No gráfico, a gente tem a tensão de linha aqui, esse rosa agora é a tensão de linha, e a tensão de fase estaria 30 graus atrasada aqui. Esse φ aqui é igual a 30, está negativo porque ele está, no caso, para baixo do eixo. No caso, está representando o atraso desses dois fasores, no caso. Aqui é a tensão de fase. Certo? Se ele fala que a tensão de linha, se V de linha, tem uma fase de 20 graus, a tensão de fase vai ter, no caso, esse 20 menos esses 30 graus, que é, no caso, a defasagem. Então, a tensão de fase, ele vai ter um ângulo de menos 10.
Entenderam? Positivo. Pronto, exatamente. Isso aqui, no caso, na conexão Y. Porque as correntes na conexão Y é igual. E as tensões que tem essa defasagem. Que é a mesma coisa da análise lá da relação das tensões, que a tensão de linha tem a raiz de 3 tensão de fase. Mas as correntes de linha é igual à corrente de fase. Igual à corrente de fase. Aqui as tensões mudam e a corrente não. Agora, no sistema delta, o que muda, no caso, agora são as correntes, porque a tensão, os terminais de tensões A e B aqui, são exatamente os mesmos terminais da fase. Então, as tensões de linha são iguais à tensão de fase. Então, se ele fala que a tensão de linha ou de fase, enfim, independe, for de 0 graus, no caso aqui a tensão de linha for de 0 graus, a tensão de fase é de 0 graus. Se ele fala que é de 30 graus, a tensão de fase aqui também vai ser 30 graus, porque elas são exatamente a mesma, certo? Agora, em relação às correntes, aí sim muda, tem essa relaçãozinha. Aqui na conexão delta, a gente fala que a corrente de fase, essa corrente de fase, ela está adiantada de 30 graus em relação à corrente de linha. É a mesma história da tensão no caso da conexão Y. Aqui, no caso, na conexão Y, a gente está relacionando as tensões. E na conexão delta, a gente relaciona as correntes. Então, a corrente de fase está adiantada a 30 graus da corrente de linha. Ou, no caso, analogamente, né? A corrente de linha está atrasada de 30 graus da corrente de fase. Se ele desse que a referência é a corrente de fase de 0 graus, a corrente de linha estaria, no caso, a menos 30. Certo? Vamos supor aqui, ele diz que a corrente de fase tem uma fase de 50 graus. Qual seria, no caso, a fase da corrente de linha? É só lembrar, veja, a corrente de fase em relação à corrente de linha não está adiantada? Então, se a gente fala que a corrente de fase está a 50, a corrente de linha ela está atrasada de 30. Então, se ela está atrasada de 30, eu vou subtrair 30 aqui. Então, quando ele me dá a corrente de fase e pede a corrente de linha, é só subtrair essas fases aqui, no caso. Se eu tenho 50 de início na corrente de fase, a corrente de linha vai estar, no caso, a 20 Menos graus. 20. Não seria menos 20, porque no caso 50 é maior que 30. Então, é só fazer a matemática aqui de 50 menos 30. Aí vai ter 20, que é justamente o gráfico também, entendeu? A gente tem a Positivo. corrente de fase aqui em 50, supondo que isso aqui seja 50, e a corrente de linha estaria aqui, no caso, em relação à corrente de fase de 30. Isso aqui é a corrente de linha. Então, qual é esse ângulo que eu tenho da corrente de linha aqui em relação ao eixo X? Esse ângulo daqui, certo? Esse ângulo mais a defasagem que eu tenho vai me dar esse valor de 50, certo? Tá vendo que é esse ângulo aqui, mais dessa defasagem, vai me dar esse ângulo total que eu tenho. Então, se ele me deu esse 50 e eu sei que a defasagem é essa, é só fazer 50 menos 30 vai me dar esse ângulo, que no caso é 20, que é esse ângulo menorzinho daqui, certo? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Pronto. Aí aqui agora a gente está falando do diagrama fasorial de um transformador. Vai começar a falar, né, do diagrama transformador em estrela, né?
que seria tanto primário quanto secundário, enfim. E em delta, que a gente tem essas duas configurações, duas possibilidades de conexão, tanto estrela quanto delta. Aqui a gente tem as correntes de linha, as tensões de linha, aqui, tensão de linha, e as tensões de fase. Aqui, no caso, a corrente de linha é igual à corrente de fase, e aqui a gente tem as tensões de fase, que é igual à tensão de linha, as correntes de linha e a corrente de fase, certo? Aí agora, analisando esse circuito, vamos lá. Na ligação Y, que é aquela primeira ligação, a gente tem aqui as tensões de linha. Como eu falei no sistema trifásico, né, as tensões de linha, no caso, são as fases, que é as tensões que eu tenho de fase e neutro, elas estão desfasadas de 120 graus uma da outra. Então, eu tenho essa tensão de linha VA aqui, tenho essa tensão de linha V de B aqui, e tenho a tensão de linha V de C aqui. V de C aqui. V de C. Certo? E agora também a gente sabe, né? Acabei de falar para vocês que as tensões de fase em relação às tensões de linha estão adiantadas, no caso no Y, está adiantada. Ou seja, as tensões de fase, vou colocar de outra cor, as tensões de fase estão adiantadas de 30 graus em relação às tensões de linha. Quando a gente tem uma conexão estrela aqui, deixa eu voltar, é mais fácil. A gente tem essa conexão estrela aqui, aqui do lado. A gente tem essa fase A, essa fase B. A tensão de linha que eu tenho entre A e B, que no caso são esses dois terminais, são esses dois terminais aqui, ó, esse terminal e esse terminal, que no caso seria a soma dessas duas tensões de fase. A fase A, eita, foi em cima. A fase A e a fase B, certo? Seria a soma deles. No caso, isso aqui me daria a soma, a tensão de linha entre A e B. Só que aqui, vocês estão vendo que a polaridade está dessa forma aqui, mais e menos. Quando a gente faz um diagrama, não, a gente faz a análise do circuito aqui, faz uma lei de Kirchhoff aqui, na malha, a gente vê que isso aqui, na verdade, em vez de ser um mais, seria um menos, porque aqui a polaridade está diferente, porque seria mais V de A, menos V de B, menos aqui, ó, menos aqui do V de AB, menos V de AB, vai ser igual a zero, certo? O V de AB, no caso, é a minha tensão de linha, vai me dar, no caso, o V de AB, vai ser igual a esse V de A, que a polaridade aqui está positiva, tá vendo que tem o positivo aqui e o outro é o negativo. No V de B vai ser negativo e vai me dar essa equação. Dependendo se você fizer aqui, no caso, no sentido horário ou no sentido anti-horário, vai me dar essa equação de qualquer forma. Certo? Depende muito de como você faz. Se você faz no sentido horário ou no sentido anti-horário. Mas as duas formas, no total, quando for fazer a análise geral, quando terminar a análise, que eu quero, no caso, a tensão de linha, eu vou encontrar essa relação de V de A menos V de B. Aí aqui, analisando, né, as defasagens entre a tensão de linha e a tensão de fase. Como eu falei, a tensão de fase, a tensão de linha, ela tá adiantada em relação à tensão de fase de 30 graus, certo? Só que você também pode analisar aquela equação que eu falei, né? V de AB é igual a V de A menos V de B. Vocês estão vendo que esse V de B, ele tá aqui embaixo, ó, certo? Se eu for colocar nesse diagrama, aqui em cima, para fazer a soma pelo paralelograma desse fasor, né?
eu pego esse V de A aqui embaixo, esse V de A aqui embaixo, Pode escrever a mãe. a seta tá para cá. Esse V de B, ele tá aqui embaixo, tá aqui para baixo. Mas para poder fazer a soma desses fasores, vamos supor que eu coloquei ele aqui, ó. Eu só fiz, no caso, essa mudança de ele tá embaixo, coloquei ele para cima. E aqui, para poder fazer a soma deles dois, eu faço só a repetição dele aqui. Tô só mudando ele de lugar. E esse V de A vai estar aqui em cima também, ó. Fechando o paralelograma. Então, se eu colocando essa seta para baixo, que é como ele está sendo representado, esse V de B, fazendo a soma do paralelograma, ele me daria, no caso, me daria essa parte aqui, né? Só que como essa seta está para baixo, essa seta está para baixo aqui, não seria exatamente a soma, porque a soma seria se a seta estivesse para cima. Aí eu usaria o valor de V de A mais V de B. Mas como eles são defasados de 120 graus e ele cresce dessa forma, então a gente considera como se fosse o menos V de B, que bate com a equação que a gente encontrou naquele sistema, fazendo a análise do circuito na G de Kirchhoff lá. Aí aqui é como se eu tivesse esse menos V de B, essa seta está aqui para cima. E colocando essa seta aqui para cima, que seria o inverso desse daqui, eu posso fazer essa soma do paralelograma para me dar esse V de AB, que é a tensão de fase. Certo? Isso aqui é para encontrar, no caso, o módulo da tensão. Entendeu? Entenderam? Aí aqui, só para vocês lembrarem, né? As tensões de linha estão defasadas entre si de 120 e as tensões de fase também, de 120. E a tensão de fase em relação à tensão de linha está adiantada de 30 graus, que é essa relação daqui. Certo? Alguma dúvida até aqui? Aí agora, quando a gente fala de diagrama fasorial para ligação delta, em vez de a gente estar analisando as tensões, a gente vai analisar as correntes. Aí a mesma história de lá, as correntes de fase estão defasadas entre si de 120 e as de linha entre si também estão de 120. A linha A com a linha B e a linha C estão defasadas de 120 graus. Então aqui estou representando a corrente de fase aqui e a corrente de linha. Corrente de linha na linha AB, na linha BC, na linha CA. Certo? Aí a mesma história lá, a corrente de linha está atrasada, ou seja, essa corrente de linha aqui está atrasada de 30 graus em relação à corrente de fase. Tem aqui da fase AB, a fase BC e a fase CA. Aí, no caso aqui também 30 graus, aqui 30 graus. Certo? Pronto. Aí agora a mesma história lá do paralelograma. Para fazer a lei de Kirchhoff dos nós, no caso agora, quem está falando de corrente, a gente vai encontrar a mesma história lá, que a gente tem esse BC daqui, vamos supor, esse BC daqui, se eu fizer a regra do paralelograma, ele vai estar descrito aqui, no caso o inverso dele, porque essa seta vai estar para cá, e vai me dar aquela relação lá, que a corrente da linha C vai ser igual à corrente da fase CA menos a corrente da fase BC. Deixa eu voltar lá. Aqui. Essa corrente da linha. Deixa eu apagar. Corrente da linha A. Aqui é da linha C que a gente está analisando, né? Corrente da linha C vai ser a corrente da linha CA, que está chegando no nó, menos essa corrente da linha BC aqui. No caso, está saindo, né? Então, a corrente de linha CA, fazendo análise de nós aqui, é igual a corrente BC mais a corrente de C,
Que aqui a corrente que chega é igual às correntes que saem. A corrente C está saindo, a corrente BC está saindo e a corrente CA está chegando. Então, a corrente que chega é igual às correntes a soma das correntes que saem. Certo? Se eu quero I de C, no caso, esse BC vai para lá, então I de C vai ser igual a I de CA menos I de BC. Certo? Que é exatamente o que eu tenho aqui. No caso aqui, fazendo análise do diagrama fasorial. Eu tenho que essa corrente I de C que eu tenho aqui é igual a essa corrente I de CA menos essa corrente de BC, porque BC está para baixo. Então, o inverso dessa corrente BC, no caso, menos I de BC, seria essa mesma linha aqui, esse mesmo fasor, só que a setinha dele, no caso, ele estaria crescendo nessa direção. Com o I de BC positivo, ele estaria crescendo para a direção, no caso, para baixo aqui. Está crescendo para essa direção daqui. Mas esse menos BC é o inverso, ele está crescendo o inverso, no caso, para cima. É justamente o que eu coloquei aqui. Aí, para me dar essa soma, é desses dois vetores. Só lembrar do triângulo lá. Certo? Soma disso aqui vai ser isso aqui, mais isso aqui. Aqui. Certo? Alguma dúvida não, né? Aí aqui, mostrando agora a placa do transformador trifásico, vocês conseguem ver todas essas configurações. O nome, dados do fabricante, numeração da placa, indicação da NBR, que é as normas brasileiras, a potência, a impedância equivalente, tensão nominal, AT e BT, tipo de óleo, se for a tanque, né? A gente tem um transformador a tanque, a gente tem esse tipo de óleo também na placa do transformador. Os diagramas de ligação, tanto estrela quanto delta, se ele está no primário delta, no secundário estrela, e o diagrama fasorial dele. Aqui as ligações dele, no caso esse aqui está em delta estrela, tá vendo? O primário está em delta aqui, e o secundário está em estrela aqui. Aí fala que a alta tensão dele aqui, dependendo do tipo da tensão, ele pode pegar aqui 380 se for na posição 1, com a B, tem todas as configurações aqui. Você faz a análise da placa do transformador e liga da forma como quiser, né? Se você quer, vamos supor aqui, a gente quer uma tensão de 13.800. Estão vendo que uma só bobina, ela tem 3 configurações. Aí, no caso, seria outro assunto, que seria a parte de tapes de uma bobina, porque ela é dividida, vamos supor aqui tem uma bobina, aí essa bobina tem um enrolamento, né? Opa. Essa bobina tem um enrolamento aqui, enrolamento, tem enrolamento aqui, e esse enrolamento ele tem essa parte A aqui, tem esse A e tem esse B. Mas no caso aqui ele inicia no A e termina no B, mas eu posso pegar um outro fio e sair daqui, dizer que é o C. Aí essa espira total aqui tem N. E essa espira de A a B, ela não tem N, ela tem N dividido por uma porcentagem. Sei lá, dividido por um número X, certo? Que é o número total de espiras dividido por essa relaçãozinha aqui. No caso, se aqui tem 10 espiras no total, entre A e C vai ser, sei lá, vamos supor, 2 espiras só. Entenderam? Por isso que ele tem várias posições aqui, que é considerando tanto a ligação A e B, que seria do início ao fim, B, C, C, D, D, E, F, que é justamente essas ligações que eu tenho aqui. Certo? Professora, tem como repetir novamente? Veja, quando eu tenho uma bobina, isso aqui é outro assunto, não é tanto essa parte de transformador trifásico, não, mas a montagem, o aspecto físico de um transformador. Quando eu tenho, no caso, uma bobina, essa bobina, como vocês sabem, ela tem um início e um fim, certo? A gente tem aqui o início, tem uma bobina, aí ela vai, tá lá enrolada no núcleo do transformador e tal, e tem um fim, certo? Tem esse terminal de início
e o terminal de fim, B. Só que isso aqui eu estou considerando, no caso, esse número de espiras. Vamos supor que esse enrolamento ele tem 10 espiras, certo? Tem 10 voltinhas lá, enfim, 10 espiras. Se eu não quiser 10 espiras, tem alguns transformadores que ele tem algumas configurações, no caso, eles têm alguns fios que saem, vamos supor, daqui do meio. Ele tem um terceiro terminal nessa mesma bobina, que no caso o início dela seria esse A e o fim seria esse C aqui. Aí vamos supor, uma suposição, né? Esse transformador que eu montei aqui, ele tem 10 espiras, e esse terminal C que eu coloquei, que eu saí da bobina, ele só tem 5 espiras. Então, se ele tem 10 espiras e o terminal C está saindo na quinta espira, então quer dizer que aqui tem 5 e aqui tem 5. Ele está exatamente na metade, certo? Se eu falar que esse terminal C, ele tem, em vez de ter 5 espiras, ele tem 3 espiras, certo? Ele tem 3 espiras aqui em cima. E eu falo que essa bobina, ela toda tem 10, quer dizer que entre C e B, aqui, eu vou ter 7. Que a soma de todo, no caso, entre A e B, é igual a 10. Certo? Certo, tá, obrigada. Nada, isso aí é só uma configuração física, um aspecto físico de alguns tipos de transformadores. Ô, Joyce, Oi. esse terceiro fio seria para diminuir a potência dele, isso? Sim, tanto a potência quanto a tensão. Se eu tenho, sei lá, uma Isso. tensão de 220 aqui nesse transformador, 220 seria, no caso, entre A e B, certo? Mas como eu Entendi. quero, no caso, uma conexão, sei lá, entre A e C, eu tenho essa relação aqui de 30% da tensão total, da potência total, enfim. Eu estou falando de tensão aqui, em vez de ter 220, que seria os 100%, eu vou ter somente 30% desses 220, que é essa conexão entre A e C. Ou, Só seria, se eu pegar a conexão entre C e B, eu vou ter 70%, certo? isso só no primário, certo? Só no primário, é? Não, depende muito da configuração do transformador. Pode ser no primário, pode ser no secundário, depende da aplicação, certo? Se eu Beleza. quiser um transformador que ele só pegue uma tensão no primário, que seja, sei lá, 380 no primário, ele está conectado na rede 380. Mas ele tem a possibilidade de conectar várias cargas. E essas cargas dependem de tensões diferentes, certo? Se eu pegar um liquidificador, ele vai precisar de uma potência, uma tensão diferente de uma máquina de lavar, um exemplo, certo? Uhum. Aí Ok. tem essa relação. Aí pronto, aqui é a mesma questão, aquela mesma questão que eu tinha colocado no início da aula e na aula anterior, né? Só que aqui agora, em vez de a gente estar trabalhando com o módulo, naquela outra questão, ele pede o módulo da corrente, que seria somente o valor da corrente, e aqui ele está pedindo agora o fasor da corrente. No caso aqui seria a questão completa, certo? Um tipo de questão completa. Aqui os mesmos dados. 380, 220 e tal, tudo isso certinho, mesma coisa. Não muda nada. Aqui, como você já sabe, né, a conexão deles é delta estrela e não muda nada. Só que agora, como ele está pedindo o fasor da corrente, naquele caso, como ele só pedia o módulo, o tipo de carga, se a carga estava em estrela ou em triângulo, não importava, porque ele só pediu o módulo. Mas agora, como vocês viram, quando a gente fala de um tipo de ligação estrela, um tipo de ligação triângulo, ele tem ângulos diferentes de defasagem, certo? No caso, a corrente de um tipo de delta tem uma defasagem de 30 graus, a tensão de linha com a tensão de fase. Então, aqui, quando ele pede o fasor da corrente, ele está, no caso, se ele não diz que a carga está conectada em estrela ou em triângulo, você faz os dois. Você faz tanto estrela quanto triângulo. Vai encontrar o mesmo módulo, porque não depende do tipo de ligação, mas vai encontrar ângulos diferentes para as duas conexões, né? Tanto estrela quanto triângulo.
Aí, como ele não fala a corrente está conectada em Y, a corrente está conectada em delta, ele só fala que para alimentar uma carga trifásica, então a gente vai ter que fazer os dois modos, no caso, tanto estrela quanto triângulo. Aí aqui agora, para uma carga que está conectada em Y, né, a gente fala que essa carga está conectada em Y, no caso, as impedâncias dela, né, está conectada em Y, mesma coisa aqui, tudo em Y, certo? Para ficar mais fácil a análise desse tipo de problema, a gente considera que a referência da gente, ou seja, nosso ângulo zero, naquele diagrama fasorial que a gente tem, naquele diagrama fasorial, a gente diz que a carga, a fase da carga, está no nosso ângulo zero, que seria a nossa referência, para ficar mais simples a análise. Aí aqui, nesse tipo de conexão em Y, a gente também sabe que a tensão de linha ela é adiantada a 30 graus da tensão de fase. Então, se eu tenho aqui na carga uma tensão de fase de 380, né? Porque aquele transformador é 380, 220. Então, a fase dele vai ter 380, que é a maior tensão. E eu estou considerando ela, no caso, como a minha referência, e na conexão Y. A tensão de linha é 30 graus adiantada em relação à tensão de fase. Então, se eu tenho 0 graus na tensão de fase, na tensão de linha, eu vou ter exatamente esse mais 30, que é o adiantamento essa defasagem que eu tenho entre as duas. Certo? Aí aqui, ok, né? A mesma coisa, como eu tinha falado, a tensão de fase a tensão de linha é 30 graus adiantada, então quer dizer que a tensão de fase é 30 graus atrasada. Então a tensão de fase do secundário, lembrando que essa parte aqui é o secundário, a parte aqui é o primário. Esse aqui é o primário e esse aqui é o secundário. Certo? Quando eu falo, aqui no caso está 0 graus, né? A tensão de fase da carga e a tensão da linha da carga, que é a mesma linha do secundário, ele está adiantado 30 graus, então ele tem esse mais 30. E como o secundário também é uma conexão Y, que é de 380 aqui, ó, que é o que ele pede na questão que a carga seja alimentada com 660, então, e a conexão Y, né? A tensão de fase dessa conexão Y é atrasada de 30 graus da tensão de linha. Ou seja, se eu tenho a tensão de linha aqui de 30 graus, a tensão de fase que eu tenho aqui vai ser, no caso, menos esses 30, certo? No caso aqui é zero, porque se eu tenho 30 aqui, menos 30 para chegar na tensão de fase, é justamente esse zero. Eu vou tirar 30 graus, que vai ficar exatamente igual, no caso, a tensão de fase do secundário transformador vai ficar igual à tensão de fase dessa carga, porque as duas estão conectadas em Y. Entenderam isso? Aqui é só análise da tensão. Como ele não pede atenção, é só para a gente fixar esse assunto dos ângulos. Aqui a gente tem aquela relação, no caso a rede tem 220, então a gente tem no primário 220, e ele tem um ângulo de 0 graus, por quê? Porque aqui na tensão de fase do secundário eu tenho 0 graus. E como a relação de transformação aqui, do primário para o secundário, é só aquele raiz de 3 lá, tudinho, a gente considera a mesma coisa, dividido por A. A gente considera a mesma tensão, isso aqui no caso seria a tensão do primário, então os ângulos também são iguais. Como aqui eu tenho 0 graus, no secundário eu tenho 0 graus, então no primário eu tenho 0 graus. Se aqui no secundário eu tivesse 20 graus, aqui no primário eu também teria 20 graus, e vice-versa, certo? Mas como eu tenho 0 graus, sabendo que isso aqui é nossa referência, aí aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 0, então aqui eu também tenho 0, porque só muda, no caso, a relação aí, o valor dele, né? E como essa tensão aqui de fase, na parte delta, na parte primária do transformador, é igual a essa tensão de linha aqui, então a fase é a mesma também, porque é exatamente igual. Agora ele pede, no caso, na questão, ele pede a corrente de linha da rede, no caso, o fasor da corrente de linha. Aí, no caso aqui, a gente tem as tensões de fase e as tensões de linha. Lembra que naquela questão, eu não sei se vocês lembram, naquela questão a gente encontrou esse I de carga
esse I de C aqui, que deu esse módulo 16.402, encontrou esse módulo. E esse ângulo é dado por aquele cosseno φ, que seria o nosso fator de potência. Como o nosso fator de potência é 0,8, que é o nosso cosseno φ, esse ângulo aqui é aquele cosseno a menos 1 de φ. Se você fizer cosseno a menos 1 de 0,8, que é o φ, né? Fizer o cosseno a menos 1 disso aqui, vai me dar exatamente esse 36,87. E ele é negativo justamente por conta daquele diagrama fasorial do circuito indutivo. Que o circuito indutivo a gente tem que a corrente é atrasada de 90 graus da tensão. Da tensão. Aqui é a tensão, aqui é a corrente. E eles têm uma defasagem de 90 graus. Certo? Aí esse ângulo aqui, esse ângulo φ é justamente esse 36. E é negativo porque está em relação a esse zero daqui. Mas daqui para cá tem mais alguma coisinha que dá, no caso, essa defasagem de 90 graus. Certo? A gente já tem esse módulo que a gente calculou na outra vez. E esse ângulo também que a gente também calculou daquela outra vez. A gente encontra essa corrente na carga, que seria a corrente do secundário. Que é a mesma aqui, ó. Essa corrente é a mesma aqui, porque é uma conexão delta. Aí essa corrente é a mesma aqui no secundário. E em relação ao primário, o ângulo é o mesmo. Só muda, no caso, aquele IDF, que seria o IDF primário, dividido pela raiz de 3, porque é aquela relaçãozinha que a gente tem, que é a relação de transformação. Mas as fases são a mesma. Tanto essa fase aqui, quanto essa fase daqui. Elas são iguais. Certo? Aí agora, na conexão delta, a gente tem, no caso, a relação das correntes, dessa defasagem de ângulos das correntes. Aí, no delta, a gente tem que se a corrente de fase é menos 36,87, a gente sabe que a corrente de fase em delta, ela é adiantada de 30 graus em relação à corrente de linha. Então, isso aqui, no caso, é a mesma coisa de falar que a corrente de linha é atrasada de 30 graus da corrente de fase. Então, se a gente tem a corrente de fase igual a zero, a corrente de linha vai ser igual a menos 30. Se a gente tem que a corrente de fase é menos 36,87, a corrente de linha vai ser esse menos 36,87 menos 30, que vai dar 66,87. E esse módulo, relembrando, né, a gente já encontrou na última aula. No caso, o módulo dela, o valor absoluto dela, o valor real, né? Sem considerar o fasor em si, que é esse ângulo. Certo? Ok. Pronto. Aqui é só explicando passo a passo, mas como deu para enxergar, então só passando. Aqui é o valor da corrente de linha considerando uma carga em Y. Só como ele não especificou se seria